Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e também pelas emissoras públicas de todo o país. Você está vendo aqui na nossa tela que o Brasil perde Maria Esther Bueno, a tenista brasileira mais premiada da história. E sem poder homenageá-la, a seleção brasileira entrou em campo hoje em Viena e venceu a seleção da Áustria por 3-0 no último amistoso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo. No futebol brasileiro, acabou agora há pouco, o Flamengo venceu no Maracanã o Paraná por 2-0 e abriu 6 pontos de vantagem na liderança da Série A. A gente vai falar também aqui de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, de Série B, de Copa do Mundo, evidentemente, tem muitos assuntos para você. E aqui no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, vão participar conosco nosso convidado de hoje, o jornalista Marcos Eduardo Neves, jornalista e biógrafo, muitas histórias para contar. No estúdio da TV Brasil, em São Paulo, está mais um jornalista convidado, é o Rodrigo de Moraes. E conosco, como sempre, no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, o nosso comentarista titular, o Márcio Guedes. Muito bem. No último Fla-Flu, o técnico Abel Braga reclamou da atitude de alguns jogadores do Flamengo. O Maurício Barbieri, técnico do Flamengo, defendeu a equipe, disse que os jogadores são muito jovens, mas que falaria com eles para que eles não faltassem ao respeito com o adversário. Por conta disso, a nossa pesquisa de hoje é a seguinte: os técnicos estão certos em limitar a irreverência dos jogadores mais jovens? Essa é a nossa pergunta de hoje. Os técnicos estão certos em limitar a irreverência dos jogadores mais jovens? Você participa na nossa página no facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial, e também o nosso WhatsApp, que é o 21 971 48 9270. 21 971 48 9270. Lembrando que estamos também ao vivo na página da TV Brasil no Facebook. Marcos Eduardo, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez no nosso estúdio. Acho que é a primeira vez no programa com novo formato. Com novo formato, sim. Novo formato, sim. Seja bem-vindo. Para você, os técnicos estão certos nessa limitação? Boa noite. Boa noite, prazer estar de novo aqui no Mundo da Bola. Eu acho que os técnicos, eu acho que eles têm que fazer isso, porque os meninos, eles tendem a acreditar que são reis do mundo, que tem um umbigo maior do que o mundo, mas os técnicos têm que fazer isso. Agora, quando o jogador tem personalidade, não tem como. A gente lembra bem, por exemplo, Renato Gaúcho, quando ganhou a Taça Libertadores como jogador pelo Grêmio, ele comprou um carro vermelho e entrava no Estádio Olímpico com um carro vermelho e falava, quero ver me barrar agora, porque lá tem aquela rivalidade, aquela rixa com o Inter de Porto Alegre, que é da cor do coração, né? Então, assim, quando o jogador é irreverente por si próprio e tem personalidade, não tem como. Eu acho difícil do técnico domar, mas eu acho que faz parte do trabalho do técnico lapidar cada diamante bruto que eles tenham para que eles não cometam excessos e, de repente, acabem sentindo, sofrendo na pele por conta de arbitragem, por conta de algum eventual erro que cometam. Muito bem, então, para você, sim. Sim, com certeza. Muito bem, vamos a São Paulo. Aliás, antes disso, cometi aqui uma pequena falha. Vamos ouvir o Abel Braga falando sobre como foi essa situação em que o Abel Braga chama a atenção dos jogadores, na verdade do Maurício Barbieri também, durante o Fla-Flu. Vamos ouvir. Houve um certo exagero em algumas jogadas, né, de subestimar. Eu acho que por aí não é legal. Eu mesmo, no primeiro tempo, ainda virei, estava 1-0, eu falei pro Barbieri, chama atenção, porque daqui a pouco o cara que está perdendo lá está com sangue quente. O sangue quente não é de quem está ganhando. Aí tu faz a primeira gracinha, tu faz a segunda, daqui a pouco vem um cara, te bota em cima, te quebra a perna, por uma coisa que não tem necessidade. Lá atrás, lá em Cuiabá, nós ganhamos de 4, em momento nenhum nós fizemos gracinha. Muito bem. E aí o Maurício Barbieri, ao saber na coletiva do Flamengo que o Abel Braga tinha falado sobre isso, evidentemente foi perguntado a respeito e respondeu ao Abel. Em relação à reclamação, realmente o Abel me deu um toque, eu fiz o sinal para ele que ia conversar com os meninos no vestiário. Eu acho que talvez em algum outro momento talvez tenha existido algum tipo de exagero, a gente conversou sobre isso no vestiário, mas acho que a gente tem que ter cuidado também. O Vinícius Júnior faz esse jogo alegre, esse jogo extrovertido, não é de hoje, foi sempre assim, né?
E eu acho que nós do futebol precisamos tomar cuidado, porque se a gente for por esse caminho, a gente tem que pegar os vídeos lá atrás do Garrincha e jogar fora. Porque ele também balançava em frente ao adversário, acho que faz parte do drible dele, lógico, sem os exageros, com respeito. Acho que é a maneira dele de jogar, que é alegre, do Paquetá também. São garotos ainda, a gente tem que entender isso. Pois é, então vamos agora a São Paulo falar com o Rodrigo de Moraes, já ouvindo também o Abel e o Barbieri, mais por dentro aí do que aconteceu no último Fla-Flu. Boa noite, Rodrigo, prazer em recebê-lo aqui no estúdio No Mundo da Bola. E para você, como é que fica essa questão? Os técnicos devem limitar a irreverência dos mais jovens? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite ao pessoal aí no Rio de Janeiro. Prazer estar participando novamente do programa. Isso é uma questão que gera muita controvérsia, né? Eu sou da opinião que está um pouco acima essa liberdade das brincadeiras, até daquela chamada tiração de sarro, né? Foi bom o comentário do técnico do Flamengo, dizendo que, nossa, na época do Garrincha ele balançava de um lado para o outro. Só que acredito que hoje em dia, com a violência que nós temos instaurada, principalmente no nosso país, tem que dar uma maneirada, porque realmente torcida organizada hoje é um problema. Nós sabemos que tem muito torcedor que não vai para ver jogo, vai para arrumar confusão, arrumar briga. E, na minha opinião, acho que incita mais ainda a ter briga, a ter problema fora do estádio, quebra-quebra. E, infelizmente, nós ainda no Brasil não temos ainda uma legislação esportiva que possa punir realmente esses torcedores. Ainda está muito cru, isso na minha opinião. Eu acho que tem que dar uma maneirada esse negócio da comemoração, a tiração de sarro por parte dos jogadores. Então, mais um voto para o sim. Márcio Guedes, boa noite. No Facebook, o Celso Madruga diz que entende o Abel, ele é torcedor do Flamengo e acha que existe o exagero. O Neymar, por exemplo, aliás, o Neymar é um exemplo. O drible, para mim, tem de ser recurso. No mundo de hoje, aliás, o que acabou de falar o Rodrigo, qualquer coisa é motivo para a violência. Gilberto Furtado de Araújo, São Luís do Maranhão, não sou a favor da limitação. Futebol para quem sabe jogar. Quem não sabe, que fique assistindo. A Rose Vidal, do Rio de Janeiro, diz que os técnicos não estão certos, não. O drible, a habilidade e a firula são a essência do futebol brasileiro. Só não pode faltar ao respeito. E no nosso WhatsApp, Márcio Guedes. Boa noite, pessoal do No Mundo da Bola. Marcos Rogério Rabelo. Eu acho que os treinadores estão deixando o futebol muito burocrático e sem graça. Ele fala de lagarto. Lagarto, engraçado, isso não me é conhecido. Sergipe, não? E tem soprar hoje? Não sei se eu vou no dele ou não, o que você acha? É um bom palpite? Sergipe? É um bom palpite. Cravou, tá vendo? Cravou. Eu sabia que conhecia. Chamou ele para isso, né? Meu novo auxiliar aqui, não vou errar um nosso agora. universitário, né? E é perto da Bahia, você vê que tem tudo a ver com a Bahia, né? Pois eu não quis dar o mole para você de um baiano verdade, aqui, mas esse aqui é um grande universitário, né? Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Olha, isso aí tem que definir primeiro o que é irreverência, né? Por exemplo, de todos que opinaram aí, eu acho que quem viu muito só o Garrincha jogar fui eu e foi também o Abel, acredito, né? O Garrincha não tinha esse drible de ficar tirando sarro e ganhando tempo. Não. Tudo que ele fazia obedecia um roteiro que era você levar o adversário para um lado, para o outro e passar sempre pelo lado direito. Agora, eu acho muito diferente quando o jogador fica fazendo embaixadinha, volta com o espírito assim, claramente de moralizar o adversário. Aí eu acho que sou contra. Aí, inclusive, mesmo na Europa, que o povo é mais civilizado, jogador mais profissional, tudo isso, eles não admitem isso. Dá muita confusão lá quando o jogador brasileiro faz isso. Por isso que o Neymar é até mal visto lá em alguns setores da mídia e até entre os jogadores, por causa desse excesso de reverência, digamos assim. Então, eu acho o seguinte, nada de proibir o jogador de dar muito drible, de fazer, inclusive, uma espécie de um balé. Agora, isso é muito fácil perceber quando isso é em progressão, quando isso é futebol e quando isso só tem o único objetivo de você desrespeitar o adversário. Eu, evidentemente, sou contra. Então, sou contra então, também, os técnicos o espírito é esse. O espírito é esse de não, digamos assim, avacalhar o adversário. Pronto. Não faltar ao respeito. É lógico. Existe um código de ética entre os próprios jogadores e eles entendem quando falta respeito. Às vezes o torcedor não percebe isso direito, mas o código de ética é entre eles lá. E eles sabem quando você está querendo fazer alguma coisa objetivamente ou quer tirar sarro. Teve um jogo há pouco tempo, nem me lembro qual foi o jogador, que ele pegou uma bola
e fez um lençol lindíssimo, em progressão. Foi o Paquetá no Fla-Flu? Eu acho que foi, não sei se foi para frente ou para trás, mas a nítida intenção de aliviar a jogada para ele sair da jogada. Uhum. Ele aí recebeu uma cacetada, eu acho que houve algum problema, todo mundo reclamou, foi todo mundo... Isso é um absurdo, isso é uma falta de visão, uma bobagem. Isso aí, nesse caso aí, eu sou inteiramente a favor de que se advirtam os agressores de quem fez a bela jogada. Muito bem, então agora é com você em casa. Os técnicos estão certos em limitar a irreverência dos jogadores mais jovens. facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial. O nosso WhatsApp é o 21 971489270.